Começou. Obrigada, professora. Boa tarde, as pessoas aqui presentes que estão assistindo esse grupo de apresentação. Eu sou Israel, esse é o meu sinal. Eu sou professor aqui da Universidade Federal do Acre, na área da inclusão. Fecha enquanto eu estiver falando. Hoje, nós vamos estar aqui falando sobre a área da inclusão, ensino na temática da surdez, né? E vocês enviaram aqui o simpósio com a temática do direito à educação inclusiva, políticas de acesso, permanência e qualidade social. Desculpa, gente, esse é o simpósio 9, o simpósio 10, esse simpósio é o 10. Então, nós vamos iniciar as apresentações. Primeiro, eu vou chamar aqui pelo nome. Quem estiver presente aqui é Gerliane, está presente. Emanuele, quer dizer. Presente. Márcia. Acho que não, Márcia não. Sandy. Sandy está presente. Carlene. Então, as pessoas aqui do grupo, acho que a Fernanda, não sei se a Fernanda também, vocês irão apresentar. Acho que a Carlene vai iniciar. Cláudia, né, também. Com a temática, os desafios do ensino bilíngue para surdos no contexto da legislação. Ele falou que o número da lei eu não peguei. Você pode iniciar, vai com a sua apresentação. Carlene, quantos minutos? 10 minutos. Então, boa tarde a todas, todos e todes. Vou preferir fazer a apresentação oral. Só um pouquinho enquanto a intérprete abre a janela aqui, tá? Já. Então, primeiro eu quero começar pedindo desculpas, né? Eu não enviei o material para que vocês tivessem acesso antes. Eu confesso que eu me perdi nas datas e eram muitas. Esse novo formato de apresentação acabei me perdendo. Então, desculpas por isso, mas eu vou fazer uma breve apresentação e fico à disposição para as discussões. Então, o título do nosso trabalho é Desatando Nós, Avanços e Desafios na Educação Bilíngue de Surdos no contexto da Lei 14.191, de 2021. É importante colocar de onde falo, né? Então, quem sou eu? Eu sou professora de Libras, que trabalho com educação de surdos desde 2005, então cheguei a ser professora de educação da antiga escola CES, da educação especial ainda, e desde que eu passei a atuar na UFAC, hoje sou professora da UFAC, desde que passei a ocupar esse espaço, eu percebo a necessidade da desvinculação da educação de surdos, da educação especial, e minhas aulas, a depender da disciplina, pautam nesse sentido. Então, em 3 de agosto de 2021, é aprovada essa lei, 14.191, que estabelece a educação bilíngue de surdos como modalidade de ensino independente. Então, quais são as reverberações disso? Ora, ela altera a LDB, marcando Libras como língua de instrução e língua portuguesa como segunda língua.
para qualquer pessoa, para todos os surdos? Não. A legislação permite, a partir desta lei, que pessoas surdas descubram, né, se percebam sinalizantes desde o início da vida escolar. Tal modalidade não é para todas as pessoas surdas ou deficientes auditivos, né? Falamos de pessoas. E quando falamos de pessoas, nós temos que ter sempre em mente a subjetividade. Então, não são todas as pessoas surdas ou deficientes auditivos que são sinalizantes. O acesso a essa educação, a ideia é que o acesso a essa educação possibilite, atenda às necessidades das pessoas surdas sinalizantes. Tá? Então, não é apenas uma decisão linguística, porque esta é uma língua, não é o fato de ser em Libras que faz com que as necessidades das pessoas surdas sejam atendidas no ambiente escolar. Mas quais estratégias são específicas? Quais estratégias são utilizadas? Quais estratégias a professora lança a mão para o ensino dessas pessoas? É importante frisar que, para a aprovação desta lei, houve todo um lobby, né? Não foi o senador lá do Paraná que fez sozinho. Na verdade, ele propõe a lei, mas essa é uma proposta da FENES. E assim como aconteceu com a lei 10.436, que ela fala dentre outras coisas, fala da difusão da Libras, né? Nós tivemos 3 anos após a oficialização desta lei, um decreto que regulamenta a lei, que diz assim, olha, para essa difusão da Libras, nós vamos ter tais ações, e lista as ações. Então, atualmente, nós temos uma lei aprovada desde 2021, desde agosto de 2021, mas nós não temos ainda essas orientações. Como o Estado, e falo o Estado brasileiro, não o Estado do Acre, né? Mas como o Estado brasileiro vai se movimentar para, de fato, estabelecer essa educação bilíngue para pessoas surdas como modalidade de ensino. Porque a lei, por si só, não torna isso efetivo, né? Então, o Conselho Nacional de Educação está discutindo isso desde 2021, e era para estar acontecendo também discussões, né, da sociedade e que eu desconheço. Então, nós estamos à espera, né, mas ainda assim, este é um trabalho, é uma pesquisa em andamento, mas nós estamos à espera dessas ações, né, ou ao menos da organização delas, para que nós vislumbremos, na verdade, uma efetividade, o freio do epistemicídio. E, Marcilane, o epistemicídio é um termo cunhado pela professora Patrícia Rezende, que é professora do INES, e diz da pesquisa do pós-doutorado dela, que ela dá este sinal. Então, esta lei, né, esperamos que freie, na verdade, esse epistemicídio das políticas de educação bilíngue que vinham acontecendo, principalmente nos últimos anos. Prova disso é que temos aqui, nesta sala, das janelas que estão abertas aqui para mim, pelo menos 3 intérpretes, e apenas uma delas é servidora federal. Por quê? Não se faz educação bilíngue desde os primeiros anos da educação escolar de crianças, né? A ideia é que isso se perpetue, que perpasse todos os níveis de escolarização, mas quando o sujeito chega no ensino superior, ele deve ter profissionais que consigam desenvolver um bom trabalho, né? Tenham condições para isso, e para isso o sujeito precisa ter uma estabilidade. Então, vide a rotatividade de profissionais que nós temos assistido na UFAC nos últimos tempos. Tá? Então, o objetivo do nosso trabalho era problematizar a vinculação da educação de surdos à educação especial. Na verdade, não é a vinculação, é a desvinculação, né, apresentando as ações da comunidade surda que resultaram na formulação da Lei 14.191. Repito, a lei não foi idealizada pelo senador do Paraná. Ela é fruto da
da mobilização da FENES. Tá? Então, o atual arranjo de legislação, comissões e diretorias oferece um cenário propício para a construção de uma política nacional de fortalecimento da rede de escolas e classes bilíngues, que tenha língua de sinais como língua de instrução e socialização. A recente emancipação da educação de surdos na modalidade de educação especial, e pasmem, tá? Há quem ainda defenda, há professores que ainda defendem a educação de surdos vinculada à educação especial. Então, a recente emancipação, que ainda não foi regulamentada pelo Conselho Nacional de Educação, será amplamente discutida. A diversidade linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, características já citadas na nova lei, já é objeto de discussão por parte de autores conceituados na área, como Scliar, Thoma, Lopes, Klein, Lunardi e Dosiart. Todos esses são autores que habitam, que pesquisam, que estudam, que disseminam conhecimento de uma vertente chamada estudos surdos, que é uma ramificação dos estudos culturais. Então, o estudo pretende analisar criticamente a referida lei, as competências e metas da Diretoria de Políticas de Educação Bilíngue de Surdos, a DIPEBs, disponibilizadas no site oficial do Ministério da Educação, e as competências da Comissão Nacional de Educação Bilíngue de Surdos. A metodologia utilizada é a análise crítica de documentos educacionais que tratam da política linguística para a educação de pessoas surdas. Então, a gente tem como resultados, os resultados indicam avanço na promoção da educação bilíngue para surdos, reconhecendo a língua de sinais brasileira como língua, né, valorizando a diversidade linguística e cultural das pessoas surdas. Uma conclusão importante é que o atual arranjo de legislação propicia, né, a efetividade desta lei. Eu quero discutir só eu sei que o meu tempo já está esgotado, mas só um parágrafo. Na educação superior, terceiro parágrafo do artigo 79, lá da LDB, que foi alterado, né? Na educação superior, sem prejuízo de outras ações, o atendimento aos estudantes surdos, surdos cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação, ou com outras deficiências associadas, efetivar-se-á mediante a oferta de ensino bilíngue e de assistência estudantil, assim como de estímulo à pesquisa e desenvolvimento de programas especiais. Eu espero que o Conselho Nacional de Educação defina o que é esse ensino bilíngue, porque, por exemplo, tem intérpretes em sala de aula em educação bilíngue, as aulas serão realizadas em Libras pelos professores da educação superior, enfim, tem uma série de discussões, né? A lei é muito rica, né? Por isso que a metodologia é de análise crítica, porque tem um monte de nós a serem desatados. Fico aqui à disposição para discussão e, por hora, agradeço. Eu peço que, assim, se for possível, né, a discussão agora, né? Se for possível... já, eu ia pedir para ela disponibilizar a chamada. Obrigada. Ok, Carlene, muito obrigada pela apresentação. Muito bom a sua temática. Vocês querem fazer alguma pergunta, algo que lhe chamar a atenção para uma discussão? Vocês podem ficar à vontade, tá? Para levantar a mãozinha, por favor. Quem tiver interesse em fazer discussão aqui. Ninguém? Nenhuma pergunta? Sandy, por favor, Sandy, pode abrir o microfone. Primeiramente, parabenizar pelo trabalho. E a minha pergunta é a seguinte: existe um caderno, né, que perpassa todas as áreas da educação e superior, que trata desse ensino bilíngue. Esse caderno já seria uma
uma forma de dar início à execução dessa lei, ou ele está longe disso? Sade, eu vou te responder, porque esses cadernos são alvo da minha pesquisa de doutorado. E esse caderno, ele é muito recente, né, e ele está sendo passível de análise crítica, análise de estrutura, mas, fundamentalmente, ele precisa ser colocado em prática, não como objeto para ser questionado se há ou não a inclusão por meio dele, porque a inclusão não se faz apenas pela elaboração de um caderno, até porque todos esses cadernos, aliás, o caderno que talvez você esteja falando, é uma proposta curricular, ainda está no campo de proposta, né? E justamente porque ele precisa ser colocado em execução, né, essa proposta em execução, para saber como as inferências em relação a ele vai ser discutida, vai ser ampliada, né, e até modificada se for o caso. O que a gente precisa entender é que tudo relacionado ao termo bilinguismo tem, a depender das teorias, a depender do que as pessoas entendem por ela, há uma concepção diferenciada. É por isso que Carlene, na apresentação dela, disse assim, é preciso que, por lei, se diga o que se entende por bilinguismo. Porque se entende por bilinguismo a presença de um intérprete na sala de aula, ou se entende por bilinguismo um material, a gente tem aí um escopo teórico muito distante daquilo que a gente está propondo discutir, né? Entendendo que aí o bilinguismo perpassa por uma série de questões, inclusive, e acho que primordial, formação de professores, né? Porque o que temos? Formação de professores de Libras. Entretanto, a partir das séries iniciais, não se tem como proposta a formação, por exemplo, do curso de Letras Libras da Universidade Federal do Acre, porque não é esta formação que foi dada a eles e a você, eu vou te incluir porque eu sei que você é ex-aluno do curso, para trabalhar, por exemplo, em escolas de educação infantil, onde, a princípio não, por lei, é onde acontece a alfabetização e letramento de crianças, e também crianças surdas. Então, é preciso que se entenda o que nós, é preciso falar e discutir o que as pessoas, então, estão entendendo por bilinguismo, para aí sim a gente entender o que faz parte desse campo que propõe o bilinguismo. São os cadernos, é também a formação dos professores, né? É a escola, e essa escola tem que ser uma escola necessariamente bilíngue ou inclusiva com classes bilíngues. Então, toda essa discussão, ela precisa ser feita para, então, a gente fazer ou definir se, de fato, a escola bilíngue está em vigor. Porque, do contrário, a gente vai continuar falando de inclusão, né, que é a inclusão desses alunos com possibilidade de acessibilidade, quais sejam intérpretes na sala de aula, propostas de currículo bilíngue e assim por diante. Espero ter respondido a sua pergunta. Obrigada. Ok. Tem uma pergunta, Carlene ou a Cláudia podem me responder. Na questão da proposta, né, da lei 10.000, me desculpa agora pelo número da lei, que ele está se batendo aqui próximo, que tem essa 14.000, né, Carlene pode me falar o número da lei, que eu estou olhando aqui. 14.191. 14.191, sim. Já está com 2 anos, então é uma proposta recente, né? Acredito que seja uma proposta recente. Diferente da questão do curso de letras livres, que no caso dessa lei seria pedagogia bilíngue. E aqui no Acre nós não temos esse curso de graduação, que seria no âmbito da prefeitura, né? Não existe essa formação. No caso dessa pedagogia bilíngue, como seria isso? De acordo com a MDB,
como a respeito dessa formação da pedagogia bilíngue. Não, é interessante essa pergunta, porque a gente pensou em falar sobre isso, que diante de uma nova legislação, diante da criação de uma nova modalidade de educação, a gente precisa de responsabilidades, né? Então, tem a responsabilidade é tripartite, que é Estado brasileiro, Estado Acre e Prefeitura. Então, muito semelhante ao que aconteceu com Letras Libras, a licenciatura, que primeiro foi lá na Federal de Santa Catarina, né? Que até hoje a gente consome o material que os professores e pesquisadores da Federal de Santa Catarina produzem, né? Aqui no Acre, levou 8 anos, né? Então, o primeiro curso data de 2006. O nosso curso de Letras Libras aqui é de 2014, então foram 8 anos. É por isso que nós estamos, eu não sei qual é a pesquisa do BSAT no doutorado, mas para quem pesquisa política de educação, a gente está muito ansioso, todos estamos muito ansiosos para o que o Conselho Nacional de Educação vai estabelecer como diretrizes, né? Quais são as responsabilidades do Estado? Porque tem 2 ou 3 semanas, o governo federal lançou o PAFO Equidade, né? Que o PAFO é um programa de formação de professores que ele chega a espaços em municípios de difícil acesso, em que aquela população dificilmente teria condições financeiras ou de trânsito mesmo para chegar a uma cidade maior, né, como nós temos aqui no Acre, Rio Branco, Rio Grande do Sul, para fazer um curso superior. E do PAFO Equidade, da UFAC, o que vai ser ofertado é Letras Libras, o mesmo Letras Libras que nós ofertamos aqui na sede. Então, se já tivéssemos determinações do Conselho Nacional de Educação, talvez a UFAC pensasse assim, a gente pode fazer o PAFO Equidade ofertando uma turma de pedagogia bilíngue, mas demorou. Então, as discussões sequer estão acontecendo, ou se estão acontecendo, eu desconheço. Então, nós vamos continuar fazendo adaptações, que é a Sandy ser formada em Letras Libras e ser uma professora contratada da prefeitura. Deixa eu ver, a Marcelane, não sei se concluiu, mas sendo intérprete de Libras quando o curso dela o formou para ser professora de Libras. Entende? Então, nós estamos no Acre. Então, qualquer que seja a determinação, as diretrizes, elas vão acontecer primeiramente no Sul-Sudeste. E aqui a gente vai continuar fazendo adaptações. Tem pedagogia, sabe, Libras, vai atuar numa sala bilíngue de séries iniciais, até chegar à pedagogia bilíngue aqui. Até termos um grupo de professores que escreve uma proposta para instituir o curso de pedagogia bilíngue na UFAC do Acre. Até que esse grupo de professores demonstre, primeiro, para a UFAC, dizendo assim, que nós precisamos ter esse curso. A UFAC, tendo uma proposta, uma justificativa concreta, leva para o MEC. Então, são instâncias, né? São degraus que a gente tem que galgar. E por enquanto, nós estamos parados. E vai ser assim, a gente vai continuar fazendo adaptação. Ok. Clareou bastante aqui a minha pergunta. Obrigada, Carlene, Cláudia, pela contribuição, pela apresentação. Ótima apresentação, muito obrigada. Agora, a próxima pessoa a apresentar, a Sandy. Depois a Sandy Fernanda Bortolini, com a temática o estágio na formação dos acadêmicos do curso de Letras Libras. Uma revisão de literatura, uma revisão sistemática de literatura. Pode apresentar, por favor, Sandy, Fernanda, ou uma das duas. Boa tarde, vocês estão ouvindo bem? Sim, está travando um pouquinho, mas está... interior do Acre. Está travando, tá? Um pouquinho. Estou no interior do Acre. Pois é, eu estou no interior e a internet é péssima. Só um pouquinho, Sandy.
as pessoas que estão aqui, alguns alunos estão tentando entrar e não estão conseguindo. Na verdade, a professora, sim, do Elai saiu, eu acredito que era ela que liberava. Então, não tem ninguém para liberar. Isso mesmo. Tá? Aí eu não sei como será, tá? Sandy, o teu áudio está só travando, tá? Mas vamos lá. Então, vocês conseguem me ouvir? Sim. Consegue? A internet aqui está péssima. Eu vou fazer o possível para ser breve, para que eu consiga explanar sem que cause prejuízos, né? Estão ouvindo? Sim, Sandy, pode continuar. Qualquer coisa eu aviso, tá? Ah, obrigada. Então, o nosso trabalho, né, feito por mim e Fernanda, ele tem como objetivo verificar o estágio supervisionado na formação inicial dos acadêmicos do curso de Letras Libras. Ele trata de uma revisão sistemática da literatura. Então, o que nós buscamos com isso? Identificar, primeiramente, a quantidade de produções que abordem essa temática num recorte temporal de 10 anos. Então, o nosso recorte temporal ele foi ali de 2012 a 2022, né? Como fundamentação teórica, nós utilizamos para tratar do estágio supervisionado Pimenta, que é um dos nomes mais significativos com relação a isso, e a respeito do curso de Letras Libras no Brasil e no mundo, e no Acre, perdão, nós utilizamos como referencial teórico a Lei 10.436, o Decreto 5.626 e alguns estudos que Strobel também pontua com relação a isso, né? Para além disso, utilizamos também o PPC do curso de Letras Libras da Universidade Federal do Acre, né? Criado em 2013, com início em 2014. Como metodologia desse trabalho, nós fizemos revisão sistemática da literatura. Então, com isso, nós estabelecemos parâmetros iniciais, né? Definição de palavras-chave, seleção da base de dados, onde nós iríamos fazer essas buscas e critérios que seriam usados na inclusão do trabalho ou na exclusão dele, tá? Então, nesse levantamento inicial, com esses parâmetros, nós conseguimos encontrar um número de 5 trabalhos. Após encontrar esses 5 trabalhos, nós fizemos um outro critério, né? Nós aplicamos uma nova filtragem, utilizando os critérios de inclusão e exclusão. Para critério de inclusão, ou seja, os trabalhos que tinham esses critérios permaneceram, que era pesquisa em nível de mestrado e doutorado, estudos relacionados a estágio supervisionado e Letras Libras, estudos disponíveis na Biblioteca Digital Brasileira e estudos concluídos nesse recorte temporal, de 2012 a 2022. Todos os trabalhos que atendiam a esses critérios, eles permaneceram. Os trabalhos que tratavam-se de pós-graduação ou artigo científico, eles foram eliminados, ou que não tinha nenhuma relação com o estágio supervisionado em Letras Libras, também foram excluídos. Então, dos 5 trabalhos que foram encontrados, após a gente aplicar esses critérios, apenas 2 permaneceram, né? E a Fernanda vai complementar aí com a questão do resultado inicial e a conclusão dessa nossa pesquisa inicial. Fernanda? Acho que ela deve ter caído, gente. Então, eu vou dar continuidade, tá? Então, dos 2 trabalhos que nós obtemos, né, nós temos como resultado inicial o seguinte. Primeiramente, nos mostra que a pesquisa ela é recente, envolvendo o estágio supervisionado e o curso de Letras Libras, principalmente trabalhos de cunho de pós-graduação stricto sensu, né, a nível de mestrado e doutorado. Nós temos poucas pesquisas nesse sentido. Os descritores que foram utilizados também
eles podem ser limitados a essa nossa consulta, né? Então, os descritores, palavras-chave que a gente possa ter utilizado, de alguma forma, ele pode ser limitado à nossa consulta, né? Os dois trabalhos que a gente encontrou são mais recentes ainda, eles são do ano de 2021 e 2022, respectivamente. Então, são trabalhos muito recentes, trabalhos do Conrado e Pereira. E nessas dissertações, eles abordam exatamente a formação dos acadêmicos do curso de Letras Libras no campo do estágio supervisionado. E a metodologia que esses trabalhos utilizam são bem semelhantes. São pesquisas exploratórias com abordagem qualitativa por meio de pesquisa, de entrevistas semi-estruturadas. Os dois trabalhos que restaram da nossa filtragem têm essa metodologia muito semelhante. Então, nós concluímos o quê? Nesse primeiro momento, né? O objetivo foi fazer justamente esse levantamento de dados. Essa pesquisa é muito recente na área do estágio supervisionado e letras libras, e com isso demanda mais estudos acerca dessa temática, mais tempo gasto com essa temática, né? E o objetivo desse trabalho inicial, além de formar um escopo para a nossa pesquisa, né? Um levantamento de dados para a nossa pesquisa, ele busca também mostrar que a gente ainda pode e deve desenvolver inúmeras pesquisas nesse sentido, em todas as áreas que envolvam a Libras, porque é um mercado recente, apesar de não tão recente, mas ainda demanda muito estudo, tem muita área a ser pesquisada, e isso a gente conseguiu constatar, verificar, fazendo uma simples revisão de literatura. Então, a gente não conseguiu um número significativo de trabalho, ou seja, cabe ainda inúmeros estudos nesse sentido. Então, encerro aqui a apresentação e estou aberta aos questionamentos e sugestões. Ok, Sandy, o seu trabalho tem uma temática maravilhosa, parabéns. Alguma pessoa que queira fazer um comentário, algo que lhe chamou a atenção, que queira fazer um questionamento ou alguma pergunta, por favor, levante a mão. Ninguém? Ninguém quer fazer alguma pergunta? Ficou muito claro, ficou bem explicado? Então, ok. Obrigado, Sandy, tá, pela sua apresentação. A outra pessoa que irá apresentar, Gerliane, junto com a Emanuele, é isso? Não? Não, Como que será, Gerliane? eu vou apresentar sozinha porque a minha colega ela está no trabalho, então ficou inviável ela vir hoje apresentar. Gerliane. Oi, Qual o nome da outra colega que queria apresentar com você? é a Emily. Ah, Emily tá. Souza Rodrigues. A temática as informações dos alunos surdos no ensino fundamental, é isso? Isso, é isso mesmo. Então, você pode apresentar, ok, Gerliane? Boa tarde. Meu nome é Gerliane de Oliveira Martins. Eu sou formada aqui pela FAC, em Letras Libras. E hoje eu venho apresentar o trabalho com o título As características das narrativas de produções de alunos surdos do ensino fundamental. Nós queríamos descobrir quais as características pertinentes a esse tipo textual produzidas por alunos surdos.
nós fizemos um recorte dos alunos surdos do ensino fundamental. Nosso objetivo era investigar quais características narrativas poderiam ser encontradas nas produções textuais dos alunos surdos do ensino fundamental. Através disso, nós temos como fundamentação teórica 3 principais autores, sendo elas Meirelles Spinillo, Rosa, 2009, e Carvalho, 2013. Meirelles Spinillo, ela vai tratar principalmente da estrutura narrativa dos alunos surdos do ensino fundamental. É uma tese de mestrado, a qual nós retiramos as produções dos alunos surdos que nós analisamos. Rosa, 2009, também vai tratar da estrutura narrativa, mas no que se refere ao tempo, ao advérbio de tempo e à sequencialidade. Elementos que nós procuramos nessas produções, se tinha ou não. Carvalho, 2013, vai trazer sobre o modelo de Adam. Esse modelo que eu vou explicar mais adiante, que também nós utilizamos no nosso trabalho. Como metodologia, primeiramente nós selecionamos os textos retirados da tese das autoras já citadas, que foram 4 textos. Nós definimos entre 2 surdos oralizados e 2 surdos sinalizantes. Depois disso, selecionar os textos, nós descrevemos, conforme os protótipos enviados, nós detalhamos as 4 produções dos alunos surdos, especificando as características que nós encontramos a partir da análise dos textos. Nós também fizemos a comparação dos textos, primeiramente dos 2 sinalizantes, posteriormente dos 2 oralizados. E nós também realizamos a descrição dos sinalizantes e oralizados, descrevemos cada um deles, a partir do que também nós encontramos na tese das autoras. Nós, conforme o modelo de Adam, que é PN0, PN1, PN2, PN3, PN4, PN5 e PN ômega. Como resultado, nós encontramos que as características, elas são sim vistas nas produções dos alunos surdos, tais como sequencialidade, com início, meio e fim, e também o advérbio de tempo, que foi percebido nas produções. A sequência lógica esteve também presente nessas produções. Nós concluímos que é muito importante a interação da criança surda com os adultos, pois é a partir desta que ela vai criar vivências e produzir histórias com mais familiaridade. Nós atentamos para o avanço do ensino de português como segunda língua para os alunos surdos e avaliação do professor sem julgamentos e pré-definições sobre essa produção. Já. Já, obrigada. Olha, Geliane, a apresentação do seu trabalho foi uma pesquisa muito boa, parabéns, tá? Quero parabenizá-la por isso. Alguma pessoa que esteja aqui, que queira fazer alguma pergunta, algum questionamento, a Geliane? Helena, pode perguntar, por favor. A maior dificuldade foi descrever os advérbios de tempo, porque eles não utilizavam com muita frequência, e também os conectivos, que nós percebemos que eles não usam muitos conectivos, que apesar de não ser um instrumento da nossa pesquisa, nós percebemos que isso atrapalhava na escrita deles. Então, a sequência lógica, por mais que
tivesse a sequência, a ausência dos conectivos ficava como uma falha na escrita deles. Só um pouquinho, que descarregou aqui o computador do professor, e vocês aguardem só um momentinho para ele voltar, tá? Por favor. O professor Israel desligou aqui o computador, ele já está voltando, conectando novamente, tá? Pediu só para aguardar que ele está voltando já. Desculpa, é porque descarregou aqui novamente, houve um pequeno problema aqui, eu fechei, tá ok? Desculpem, pessoal. Ele estava cortando, a Helena fez uma pergunta, e a Giliane acho que fez. Poderia, por favor, repetir? A Helena poderia explicar? Acho que ela escreveu aqui. Colocar aqui novamente. Helena, por favor, a Helena fez a pergunta qual foi a maior dificuldade, né, que a Gerliane enfrentou na pesquisa. Falou na dificuldade na realização da pesquisa. Aí eu não sei, Helena, por favor, reescreve a pergunta. A dificuldade relacionada aos textos dos alunos ou a dificuldade na pesquisa? Ela escreveu qual a maior dificuldade, mas não explicou em que. Helena, por favor. A dificuldade na pesquisa foi encontrar as produções textuais dos alunos surdos. A gente procurou, em algumas escolas, essas produções de narrativas, do tipo textual narrativo, mas nós não encontramos. E aí partimos para o plano B, que foi encontrada na tese das autoras Meirelles e Spinillo, porque até então nós não tínhamos nada que analisar os dados. Então, nós tivemos que pegar os textos já escritos, estudados na tese das autoras. Sandy, se você quiser fazer a pergunta, tá? Pode fazer a sua pergunta. A minha pergunta é a seguinte, qual quantitativo de produções vocês encontraram, né? Quantos textos vocês analisaram? E se, para além da dificuldade que você já pontuou, falta de conectivos, essas coisas todas, se ainda assim era difícil compreender o objetivo do texto?
nós analisamos 4 textos, e na tese delas tinha outros textos, tinha 10, se não me engano. Nós selecionamos esses 4, e também elas falavam de oralizados e sinalizantes, por isso também que nós escolhemos fazer sobre essa separação. Na dificuldade deles também, a sequencialidade de frases, interligar uma frase à outra, que nós percebemos bastante nas produções. Obrigada. Eu gostaria de fazer uma pergunta a Gerliane. A sua temática, né, nesses textos em relação à língua portuguesa, estava claro, teve adaptações para esse aluno surdo, no ensino fundamental. Esses alunos surdos, eles sabiam ou não o que você percebeu em relação a esse texto? Se ele tinha uma certa dificuldade, ou se ele estava mais claro? Se esse aluno surdo conseguia ler esse texto ou não? Na tese delas, né, que nós estudamos, tinha uma sequência de imagens, lá dentro do nosso trabalho. Essa sequência de imagens foi dada aos alunos surdos, sinalizantes e oralizados, e a partir dessas imagens, um composto de imagens, eles tinham que escrever essa narrativa. Então, acredito que eles não tiveram muita dificuldade, porque eles já tinham um objeto para ver, e assim escrever a partir dessas imagens. Ok, obrigada, Gerliane. Quem mais gostaria de fazer alguma pergunta, algum questionamento? Então, eu quero agradecer, Gerliane, pelo seu trabalho, pela sua pesquisa, e quero lhe dar os parabéns, né, por uma excelente pesquisa. Vamos passar a outra pessoa. Maria, acho que não está aqui. É Maria. Não está aqui. Então, o grupo finalizou, né? Todos do grupo conseguiram apresentar, né? Nós conseguimos finalizar essa rodada. Eu quero agradecer a apresentação de cada um que está aqui presente, que fez as suas pesquisas muito interessantes, que conseguiram aqui compartilhar conosco as suas discussões, os seus aprendizados. Então, nós estamos aqui finalizando e agradecer a todos vocês. E avisar também que o link está aqui, a Helena vai colocar aqui, link de presença no chat, tá? Vocês podem, por favor, clicar e assinar. O link está aqui, tá? O link de presença. Ok, tchau, pessoal. Nós estamos finalizando aqui.